Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Elisa, tudo bem? Tudo jóia. Eba, Elisa, obrigado por ter topado participar. Imagina, Escuta, é um prazer. vamos lá, antes de qualquer coisa, queria te pedir para você se apresentar da maneira que você achar mais adequada. Hum, Ok. Bom, assim como o Felipe, eu sou uma pessoa muito interessada nessa questão da conexão do corpo, né? O que é o corpo para a mente, o que a relação entre a mente e o corpo, e através de pesquisas na área de neurociência, tenho procurado investigar um pouco sobre isso. Eu também tenho as minhas próprias investigações através das artes marciais, através do surf, através das atividades físicas, vamos assim dizer, né? E através também da meditação, porque a meditação eu vejo também como uma prática de corpo, apesar de ser uma prática aparentemente só de mente, mas você tem que conseguir aquietar o corpo, né? Você tem que conseguir que esse corpo fique estável por um bom período, né? Se você pretende fazer uma meditação mais profunda. Então é muito interessante a gente ver o quanto é uma coisa só, né? Corpo e mente e corpo. legal, Elisa. E você acha que historicamente isso vem mudando, essa perspectiva específica da neurociência, talvez? Ou pelo menos da neurociência da Elisa? Dessa, onde começa o corpo e onde começa a mente, sei lá. Não, eu acho que não é uma questão de neurociência da Elisa, mas eu acho que é uma questão da visão, né, de neurociência e de interconexão, né? Cada vez mais eu entendo que as pessoas estão percebendo que somos mais interconectados do que percebemos num primeiro momento, né? Por exemplo, a gente não tem como separar cérebro das funções endócrinas, das funções hormonais, né? Por Sim. exemplo, se a gente pegar a clássica resposta de estresse, né? Começa com o seu cérebro interpretando alguma coisa como perigosa, por exemplo, e aí isso através do eixo do hipotálamo, né? Que é uma região que fica lá na base do cérebro, que se conecta com a hipófise, que é uma glândula que fica logo abaixo do hipotálamo, né? Lá no crânio, e de repente dali sai uma cascata de hormônios, né, que vão preparar todo o seu corpo, tá, para lutar ou fugir, né? Então, eu percebo que cada vez mais se tem uma visão integrada de ciência, né? E cada vez mais se tem também uma visão integrada da vida. Eu acho que se tem uma coisa boa da pandemia é que as pessoas começaram a entender, aqueles que ainda não entendiam, que o que ocorre de um lado do planeta vai afetar o outro lado do planeta também, né? Um vírus que começa numa determinada região lá no Oriente vai afetar o mundo como um todo. Então, a questão da interconexão e da interdependência, eu acho que elas ficam cada vez mais evidentes nos vários campos da ciência e também para a população em geral, que começa a receber essas informações e a entender, né, um pouco mais sobre essa visão de mundo mais completa. Agora, Elisa, eu fiquei curioso. Você falou dessa coisa de exemplos da interdependência, de efeitos da relação do ser humano no mundo e vice-versa. Você acha que isso a neurociência explica, independente de ter um histórico por interesse pelo corpo, por esses temas que você tem, a neurociência tem corroborado com essa perspectiva? Eu creio que sim, porque quando a gente fala em neurociência, ela é uma área, na verdade, interdisciplinar, né? Sim. É, em que você tem, eu conheço desde psicólogos, neurocientistas, médicos neurocientistas, físicos neurocientistas, né?
engenheiros neurocientistas. Eu acabei de orientar 3 engenheiros, né, que, vamos assim dizer, eles são neuroengenheiros, né? Uma delas, inclusive, ela veio já de uma formação de estudos de interface cérebro-máquina, né? E isso é uma coisa que eu acho é um caminho sem volta, né? Nós estamos conectados não apenas o nosso organismo como um todo, essa visão, mas a nossa conexão com as máquinas. Né? Muito legal. Desculpa te cortar, mas eu fiquei pensando, polêmica, hein? Já vou jogar. Porque se por um lado é legal, né, a gente saber mais, lógico, ampliar esse escopo de perspectiva, a ciência de forma geral, não só a neurociência ajuda para isso, é para isso que serve, né, e por isso que a gente precisa da ciência. Você acha que pode levar a um lado de neurocientificação da vida, que tudo precisar ser justificado ou corroborado pela neurociência, assim, até essa interlocução entre as diferentes áreas pode mostrar um pouco isso, né, como se as áreas precisassem, então, falar, então tá, a neurociência comprovou, então agora vale. Então, qual que é esse jogo, assim, entre ter essa necessidade e isso ser positivo, mas não ser sempre dependente disso? Não sei, o que você acha? Eu acho, assim, que as pessoas não podem deixar de lado a sua experiência pessoal, né? Isso é uma das coisas mais legais da gente ter essa abordagem de corpo, né? Porque, por mais que você tenha estudos falando que tal abordagem pode ser interessante, por exemplo, para um paciente que tenha uma doença neurodegenerativa, um Alzheimer, por exemplo, né? E que existem estudos na neurociência, não vai adiantar nada se a pessoa não colocar e experimentar para si, né? E o fato de você encontrar alguns resultados em ciência não quer dizer que eles valham para todos, né? Por quê? Porque quando a gente faz um estudo de ciência, a gente busca números, né? A gente tem que ver o que acontece na média de uma população, né? Na média de uma amostra de pessoas da população, ou como funcionou uma determinada intervenção, mas dentro daquele grupo, tem pessoas para as quais a intervenção ou mesmo medicamento funcionou melhor ou não funcionou, né? Se a gente for, por exemplo, pegar o exemplo clássico da depressão, né? Um indivíduo com uma depressão grave, ele pode ser que um determinado medicamento não faça efeito. Aí, depois de um tempo, tenta-se um outro, tenta-se uma combinação, tenta-se também atividade física ou outros procedimentos, né? Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Outros procedimentos que podem, então, corroborar, ou, de repente, o indivíduo tem que ir para a eletroconvulsoterapia porque nenhum dos medicamentos funcionou. Então, acho que a gente tem que ter claro que uma coisa ao nível de um resultado de um estudo científico, que leva em consideração, basicamente, a média dos indivíduos em que o protocolo funcionou, mas dentro daquele grupo todo, tem pessoas em que a intervenção funcionou muito bem, para a maioria funcionou de alguma maneira, mas existem também aquelas pessoas para as quais aquela intervenção específica não funcionou. E aí é necessário o quê? É necessário que a pessoa busque uma outra alternativa, né? Então, é muito importante entender que uma coisa é no nível de grupo, um resultado, outra é no nível individual, tá certo? Muito legal. Eu fico pensando que às vezes a neurociência é uma ciência que joga na nossa cara que depende. Que tudo depende, que na verdade tem que servir como processo de autoconhecimento também, que tem que estar atrelado a isso, porque senão autoconhecimento que não é aplicado não vira sabedoria, né? Agora eu queria perguntar uma coisa. Você falou do seu... Lógico. Eu só queria colocar o seguinte, que ciência não é o caminho, talvez, assim, que resolva tudo, mas é um caminho pelo qual, no mínimo, existe questionamento, existe tentativa, e se existe uma afirmativa, ela é baseada em evidências. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante, em especial quando se fala em saúde populacional, como agora, né? No início da pandemia, existiram várias especulações, funciona esse medicamento, isso aqui, tá. E aí, o que acontece? Você tem grupos de
cientistas de diversas partes do mundo que vão testando essas hipóteses em estudos controlados, randomizados. O que eu quero dizer com isso é, no mínimo, você tem, além do grupo que usa aquela intervenção específica, vai ter um outro grupo que não utiliza ou que utiliza um placebo, né? E depois de você passar por várias fases, eu estou falando aí no caso de um medicamento, né? Vai ser testado numa grande população e vai chegar à conclusão se aquilo funciona ou não, tá? Por exemplo, a história da cloroquina, por exemplo, a vacina, né? Os testes em vacina que, graças a Deus, parece que já estão, algumas delas já estão bastante avançadas, né? Então, do que simplesmente experimentar coisas sem nenhuma evidência, no mínimo, em termos de ciência, você tem cuidados, né? Até em conhecer se existem efeitos colaterais ou não, antes de você lançar para um grupo de pessoas. Eu creio que nenhum dos nossos ouvintes aqui gostaria que desse para o seu próprio filho ou para você mesmo uma substância que você não sabe se tem efeitos colaterais, se pode fazer mais mal do que bem, correto? Então, essa visão da ciência vai tentar nos proteger da melhor maneira possível com relação a chutes, né, e achismos, tá? No mínimo, existem resultados e constatações e evidências. Perfeito. Estamos plenamente de acordo. Alisa, eu queria retomar uma coisa que você começou a falar, se você é outras coisas além de neurocientista. Me diz uma coisa, você acha que teve alguma coisa de experiência de corpo, alguma coisa de vivência do seu histórico que determinou que você se tornasse uma investigadora da mente, do cérebro? Ou isso foi mais por acaso da vida? Olha, eu acredito que tenham acontecido várias questões, né? Primeiro, que eu não sou uma pessoa religiosa, né? E isso se deveu ao fato de que na minha família existiam pessoas de várias religiões diferentes, todas elas muito queridas, e todas elas acreditando que estavam com a verdade, né? Então, eu observando aquele cenário, desde um lado da minha família zen budista, outro católico, uma tia minha que era médium de Umbanda, né, uma tia-avó minha, né, médiums na família também, enfim, e aí você começa a falar assim, gente, não é possível que só um deles esteja certo, né? E isso sempre me fez questionar e ir atrás de buscar respostas, inclusive a partir das minhas vivências pessoais. Se tem uma coisa que eu adoro fazer é experimentar, né? Desde, como é que eu vou dizer, de comidas diferentes, sabores diferentes, culturas diferentes, né? Até é engraçado que outro dia uma pessoa, foi durante uma aula, falou assim, nossa, você lembra do nome de tantas pessoas, né? Aí eu falei assim, é porque para mim, a minha experiência direta com as pessoas é a parte mais importante do que saber aonde eu tô, né? Então, talvez por isso eu acabe me lembrando muito das pessoas e dos nomes e eu vou falando sobre elas, né? Então, essa questão da experiência direta, desde os sabores a surfar e a saltar de paraquedas, mas quando eu falo saltar de paraquedas, é fazer um curso de paraquedismo, não salto duplo. Salto duplo, para mim, não serve, né? Eu tenho que ter experiência e por mim fazer a coisa, né? Sim, sim. Então, eu acho que é por isso que... E ciência, para mim, então, é uma consequência, né, desse processo de experiências e de ter que ir atrás, realmente, de viver um pouco disso, né? Adorei. Duas coisas que você falou. Começando do final do paraquedas, eu concordo completamente, porque eu saltei, fiz salto duplo, e a sensação de quando a gente sai do avião é a mais marcante para mim, pelo menos foi. E aí eu fiquei pensando na diferença de você estar com alguém acoplado e que você sai porque a pessoa está te empurrando, ou quase porque não tem jeito, e você tomar a decisão de você sair, né? E pisar no nada, no vazio. É completamente diferente, é outra experiência. É outra experiência. E você entender que depende de você, né? Exatamente, tudo, né? Tanto a saída quanto a chegada lá embaixo. Agora, eu achei muito legal também que você falou da sua família, quando você estava falando, você falou que, olha que louco, né? Que você falou das várias vertentes religiosas, das pessoas. Você poderia ter feito a pergunta contrária, ao invés de se perguntar, não é possível que só um deles esteja correto, você poderia se perguntar, qual é o que está correto? E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença.
Você ia ter que caçar qual era o único que estava errado, mas não, você fez a outra opção de perceber a conexão entre eles. Exatamente, né? Adorei. E você vê que todos são inteligentes, né? Essas pessoas da minha família são todas muito queridas, então da minha experiência, eu falei assim, não é possível que só tenha uma verdade, né? Elisa, eu tenho perguntas rápidas para você. Se o seu Tá. corpo fosse uma paisagem, qual seria? Nossa, assim, pergunta rápida, me veio o mar. Boa. Algum mar em específico? Ah, não é mar calmo, viu? Então, foi exato por isso que eu perguntei, porque o mar tem tantas manifestações. Mas também não é um mar tão tempestuoso assim. Mas é um mar com ondas. É um mar com ondas e com boas ondas. Boa, com movimento, tem que ter movimento. Tem que ter movimento. Água parada não sou eu, não. Se o seu corpo fosse uma música, qual seria? Uau! Deixa eu pensar aqui. Nem que seja nesse momento só, sei lá. Às vezes é difícil Só, escolher uma só. só nesse momento me veio Satisfaction dos Rolling Stones. Uau, em plena pandemia. É. Que inveja! Essa parte... Causar inveja na galera. Muito bom. E se fosse uma palavra? Uma palavra. Nossa, agora pegou. Deixa eu pensar aqui. Porrada. Adorei. Então você fala assim, nossa, porrada, justo Elisa que ensina a meditação. Mas, gente, eu acho assim, é impossível você ensinar meditação de verdade se você não tiver a fim de ver a realidade, né? E a realidade é porrada, sabe? Sim, Né? Assim, eu não tô falando, porque eu não vejo meditação como aquele processo que te tira da realidade. que te tira da realidade. Aí agora eu vou respirar e vou descomprimir, né? Gente, por favor, se você quiser descomprimir, tem coisa mais rápida e mais eficiente, né? Se é só isso que você quer, usa um Lexotano, é isso? Mas se você quer aprender o caminho de se acalmar e aprender o caminho de se conhecer, né? Ele é turbulento, ele é uma porrada. Exatamente. E agora, Elisa, você acha que você teve... Porque assim, você foi acabando estudando isso, a neurociência, a meditação, você foi se envolvendo, foi entendendo mais. Mas voltando a relacionar isso com as experiências de corpo, você acha que você teve alguma percepção disso? Você tocou nessa, sabe, quando a gente quase encosta no sagrado, assim, antes de saber de tudo isso, quando você era criança, alguma coisa, teve uma experiência, você percebeu no corpo o estado de flow, de meditação, de qualquer coisa do tipo, sem antes saber o que era tudo isso de fato? Eu tive várias experiências desde criança. Talvez isso também me faz, claro, me interessar por essas questões, né? Do tipo sentir coisas, né? Ter aquelas experiências de sonhos lúcidos muito vívidos desde criança, né? Então, eu acho que isso tudo me fez tentar buscar e, como você falou assim, pelo menos dar uma arranhada no que seria espiritualidade, né? Ou tentar ser um pouco desse caminho, né? E eu percebo que uma das coisas muito importantes para quem tem essas experiências, em especial muito cedo, é ter um caminho de equilíbrio emocional, né? Eu percebi na minha vida, eu vi várias pessoas, né, em alguns momentos eu também, tendo um processo de desequilíbrio, né, até, sei lá, emocional, mental, como é que a gente pode dizer isso? Porque essas experiências são muito intensas, né? E se você não dá não coloca essas coisas num devido contexto de normalidade, né? Você pode realmente sentir que está extrapolando além da sua mente, atribuir, como é que eu vou dizer, características especiais a você mesmo. Isso não é legal, né? Essas são experiências que existem em todas as culturas, tem muitas pessoas que têm esse tipo de experiência, isso não faz ninguém especial por causa disso, né?
E o que faz as pessoas especiais, na minha opinião, cada vez mais que eu envelheço, é ver aquelas pessoas que realmente conseguem cultivar bondade e compaixão. Isso é especial, o resto é só fenômeno. Boa. Excelente. Elisa, valeu. Muito obrigado. Adorei. Quer falar alguma coisa mais? Não, só isso, que eu acho que o caminho de investigação, se você quiser dar o nome para isso de ciência, né, pode ser muito bom, mas acho que além da ciência é realmente a experiência pessoal, né, é estar aberto a novas experiências. Eu acho que isso é uma das coisas que torna a vida das pessoas mais ricas. Uhum. A ciência é um modo de viver a vida? Talvez? Pode ser, ou pelo menos tentar compreender a vida, né, da melhor maneira, de uma maneira mais lúcida, né, sempre com questionamentos, não é porque alguém te disse, ou o guru tal que falou, não, experimenta, vê se isso tem realidade, qual é o processo que realmente está por trás de tudo isso. Né? Perfeito. Maravilha, Elisa. Muito obrigado. Valeu, Beijão. Felipe. Beijo, tchau, tchau.